hoje aqui na UERJ a Roberta Saavedra, doutora em Química Biológica pela FRJ, e a gente está estreando essa temporada de 2019 do blog Letras de Oficina, que é um projeto de extensão da professora Ângela, com a entrevista com a Roberta. Estou muito feliz de você estar aqui hoje e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória na área da surdez. Então, eu tenho duas trajetórias na área da surdez, trajetória de vida e profissional. Porque eu sou surda de nascença, surda profunda, bilateral, e uso a prótese desde os meus 2 anos de idade. Então eu já tenho uma trajetória de vida como surda oralizada. Porém, minha cultura sempre foi de ouvinte. Sempre tive português como minha primeira língua e sempre me virei em sala de aula. Sempre me virei assistindo aos desenhos animados, tentando fazer a leitura labial dos personagens, mesmo que em inglês, porque na época não tinha legenda. Então a minha trajetória de vida sempre foi como uma surda que perdia a notícia falada, mas que podia recorrer aos textos. Futuramente, já fazendo a faculdade de jornalismo, eu descobri a área de jornalismo científico. Uma área que eu pudesse pesquisar a mídia, como que a mídia abordava as minorias, como que a mídia abordava, por exemplo, a terceira idade, abordava pessoas com dificuldade de acesso à informação, assim como a população surda. Então eu fui convidada pela minha orientadora, que foi minha orientadora no mestrado e doutorado, minha orientadora Vivian, para fazer um relatório sobre como os surdos que participavam de curso de férias, como que eles entendiam as matérias sobre temas científicos. No caso, a primeira matéria foi sobre trombose. E trombose era um tema que, por acaso, estava sendo abordado no curso de férias, lá no FRJ, que tem como objetivo buscar respostas através de práticas laboratoriais, então ensinar ciência fazendo ciência. E nós percebemos que mesmo com os surdos inseridos naquele contexto, eles não conseguiam ler uma matéria sobre trombose de forma plena e compreensível. Aí depois eu pedi para que eles sublinhassem os termos que eles conhecessem. E um dos termos desconhecidos era a trombose. Nós percebemos que tinha uma outra realidade de surdo que é diferente da minha, que é a do surdo que não ouve, como também não lê. Tem dificuldade na leitura do texto em língua portuguesa, assim como nas nossas matérias de jornais. Então, diante desse relatório e dessa percepção, dessa pesquisa que nós fizemos, a Viva me chamou para fazer um mestrado, para fazer um diagnóstico do conhecimento informal da população surda. E daí já começou o meu primeiro contato, não só com a área de surdez, como também com o surdo sinalizante, que tem a Libras como primeira língua. Então, abriu-se uma realidade muito diferente da minha e foi muito importante, porque eu percebi que não só se perde toda a notícia falada, como também não se tem acesso ao conhecimento informal como um todo. E lembrando que a mídia é a maior disseminadora desse conhecimento informal. E lembrando também que 90% de tudo que sabemos vem do conhecimento informal. Então, podemos perceber essa lacuna enorme que acontece no acesso à informação para esse jovem surdo. Então, diante desse diagnóstico que foi feito no mestrado, nós engatamos na pesquisa do doutorado, que foi realizar vídeos em Libras sobre notícias que tivessem relevância naquela semana. E percebemos que mesmo com esses vídeos em Libras ainda faltava muita coisa. Por quê? Porque nós temos uma população surda que é bastante heterogênea. Tem o surdo sinalizante, que tem a Libras como primeira língua, tem o surdo oralizado, como eu, que tenho o português como a primeira língua, e tem o surdo bilíngue, que é o que eu venho me transformando aos poucos. Porque depois de toda a minha trajetória de vida, que depois se misturou com a trajetória profissional, eu acabei me descobrindo uma identidade diferente do que a que eu tinha, de uma surda oralizada e de cultura surda, finalmente. Isso foi muito importante para mim, porque agora que eu me apresento como surda, todos agora sabem da minha condição, falam mais devagar para mim, vira de frente. Então, sabendo dessa minha condição, todos têm o maior cuidado para se dirigir a mim, inclusive lembrando que você, Tatiana, nós trabalhávamos na mesma empresa e você foi a primeira pessoa que, ao invés de excluir uma surda que não podia ter o telefone, você arrumou um telefone mais alto. Então, essa mobilização da sociedade é muito importante. É o surdo se apresentar para a sociedade e a sociedade dar as ferramentas necessárias para o surdo para que ele possa se profissionalizar na área que ele quiser. Então, hoje em dia, eu posso ser uma jornalista surda, porque eu tenho um telefone mais alto, eu tenho a legendagem para poder recorrer aos vídeos informativos, tudo que estiver disponível na mídia social, e a partir daí me profissionalizar. Porque é importante lembrar
porque é muito fácil você falar que o surdo não se forma naquela área porque ele não tem interesse. Mas como nós podemos ter interesse por algo que desconhecemos, né? Então, dadas as ferramentas necessárias, o surdo pode ser que ele quiser, né? Então, a minha trajetória profissional de vida foi mais ou menos essa. Eu comecei como jornalista científica, depois eu entrei na área de divulgação científica, através do convite da minha orientadora, e acabei desenvolvendo materiais acessíveis, como vídeos em Libras de notícias relevantes, e através das notícias de Libras, de forma acessível, nós podemos inclusive colaborar para a divulgação científica para essa população, porque, por exemplo, se eu torno acessível uma informação sobre vacinação, eu estou colaborando inclusive para a formação científica do sujeito surdo. Assim como se eu falo sobre um tema, por exemplo, a poluição da Baía de Guanabara, por que isso é perigoso para os atletas do Pan-Americano, por exemplo, mostrar que como uma água poluída pode colocar em risco a saúde dos atletas. Então, é uma divulgação científica embutida no conhecimento formal acessível, né? Então, toda essa minha trajetória, na verdade, eu sempre digo que ela é igual a Libras, ela é viva. Ela vai crescendo, ela vai se evoluindo de acordo com as demandas que surgem. Eu vou aprendendo cada vez mais. O meu contato diário com o surdo e sinalizante não só me ajudou a me descobrir como surda, como eu redescobri a minha identidade, como também me ajuda a evoluir na produção de boletins informativos para surdos, na produção de notícias, como, por exemplo, eu escrevo Agenda Cultural pelo jornal bilíngue que nós temos na TVN. Então, um jornal bilíngue que tem Libras, língua portuguesa, tem locução, com participação em todo o processo de intérpretes, de surdos, de ouvintes também, de roteiristas, né, que saibam a Libras, porque a comunidade surda, ela não é só composta por surdos, ela tem os ouvintes também que conhecem a Libras, tem os intérpretes, tem os coders, né, que são filhos de pais surdos. Então, a comunidade surda ela é bastante extensa. Então, se todos estiverem envolvidos na mesma causa, que é incluir a população surda de forma geral, não tem como não dar errado, né? São surdos fazendo parte de todo o processo para surdos, né? E hoje, como é que está a sua convivência com os surdos? Como é que é o seu dia a dia lá? Está encontrando dificuldades? Então, antes eu tinha muita dificuldade em ser aceita, né? Porque como sou surda oralizada, muitos não entendiam que eu era surda também, que eu tinha a mesma realidade que a deles, porém com uma outra língua como primeira língua, que é o português. Mas hoje em dia a minha relação é muito boa, é uma relação de igual para igual, e não só é de igual para igual, como é uma relação principalmente de troca diária. Porque é Libras e LP, eu sempre brinco, né? Libras e LP sonho lindo de viver, porque eu entro com o português, o sinalizado entra com a Libras, né? Eu tenho contato diário com a Aula, né? Que é meu parceiro de trabalho nos boletins também, junto com a Clarissa, né? Tem a agenda cultural também que eu escrevo. Agora, essa troca, o maior alicerce dessa troca toda é que os dois tenham vontade de aprender, os dois tenham vontade de evoluir. Tanto o sinalizante no português e tanto eu evoluir na compreensão da Libras, de toda a sua estrutura, toda a sua gramática e dos seus 5 parábolas, porque a Libras ela é uma língua muito rica, ela é uma língua viva, e ela vai surgindo de acordo com a demanda. Então, por exemplo, na hora de eu escrever uma agenda cultural, eu já tenho que escrever o texto imaginando como que ele vai ficar na Libras. E depois, com o intérprete, esse texto é adaptado através do recurso metodológico da glosa, né? Que o texto passa para a estrutura da Libras, para que o surdo possa se apropriar dessa informação e depois gravar. Então, a troca, ela acontece desde sempre, desde o momento que eu, como roteirista, escrevendo em português, eu imagino como esse texto vai passar para Libras. E também, quando é feita a adaptação, o surdo também querer pesquisar sobre aquilo. Se não existe sinal, se não existe um termo para aquela palavra, então vamos criar, vamos ver como que a gente pode fazer. E fica muito rico, esse meu contato com o surdo é muito rico. E não é nenhuma dificuldade, é um desafio diário. Na verdade, na dificuldade, há sempre uma oportunidade de você evoluir ainda mais. Porque nós estamos falando de troca de línguas, e de línguas que se complementam para que uma informação fique totalmente acessível para a população surda. Então isso é extremamente valioso, assim, né? E a questão da identidade é muito importante, porque nessa troca, as identidades elas se misturam
e acaba uma respeitando a outra, né? Porque sem essa troca não tem como evoluir. Precisa entender que no bilinguismo, o conceito de bilinguismo, quando falamos na área de surdez, é o conceito diferente. Não é língua portuguesa, inglês, língua portuguesa, francês. Não é de uma língua oral escrita para outra língua oral escrita. É de uma língua oral escrita para uma língua visoespacial que tem uma identidade e cultura diferente, né? Que precisam ser conhecidas e respeitadas, né? Então, essa minha relação atual é maravilhosa, tanto no momento de escrever a agenda cultural, que imagino o texto, como ele vai ser adaptado. Faço questão de estar presente, sempre no momento do ensaio, para poder explicar o texto, e também na produção dos boletins informativos. Toda a legendagem que eu faço é concomitante com a Libras. A imagem, na verdade, ela é primordial para o surdo, né? Por ter uma população bastante visual. E na grande mídia, a grande mídia ela é ouvinte, realmente. Ela tem muitas características que dificultam o acesso do surdo à informação. Uma das características, por exemplo, é que a imagem ela é usada apenas como uma ilustração daquela matéria, né? E para o surdo, a leitura começa pela imagem. Então, se a imagem não tiver uma contextualização, se a imagem não for se ela não for condizente com a... Quando é condizente, como é que fala? Compatível. Desculpa. Se a imagem ela não tiver a ver com aquele conteúdo do texto, da matéria, pode colocar por terra a compreensão do surdo como um todo. Por exemplo, uma reportagem sobre gripe suína no Rio de Janeiro. E se você colocar uma imagem de uma família no México com máscara, o surdo não vai entender como uma matéria sobre gripe suína no Rio de Janeiro. Então, diante dessa importância da imagem para o surdo, nós temos esse cuidado, inclusive, na hora de produzir os boletins. Eu não só coloco uma legendagem concomitante do português com a Libras, como também eu tenho cuidado de utilizar imagens que tenham a ver com aquele conteúdo que está sendo falado, no caso, que está sendo librado, né? Porque o boletim é em Libras. Então, é muito importante para a população surda, é importante que qualquer material didático produzido tenha esse cuidado de que a Libras, a legenda e a imagem estejam de acordo, estejam concomitantes na produção da informação. Agora, eu quero agradecer a sua presença aqui. A gente vai tentar, né, falar português e fazer livros juntos, porque a sua identidade. Eu quero agradecer você, Roberta, por ter aceito. Não é mais Errou esse? o sinal. Meu sinal agora mudou. Por causa do convívio com todos os surdos sinalizantes, meu sinal mudou. Ué? Sabia? Não sabia. Agora não é mais próprio surdo oralizado. Mudou. E qual o sinal agora? Agora é... Ai, que legal! Então você foi batizada de novo. Exatamente. De novo. Por causa do convívio, tudo muda para melhor. Troca valiosa. Muito bom. Muito obrigada, tá? Aqui na UERJ. E seja bem-vindo sempre. Obrigada pelo convite, foi um prazer participar, responder suas perguntas. Obrigada pelo convite. Sucesso no projeto. Obrigada e até a próxima entrevista aqui no nosso blog Letras em Oficina.